Pessoal, bem-vindos a mais uma hora saudável feita com muita alegria, com muita disposição e com muita gratidão. Como a gente sempre faz, é com gratidão que a gente abre todas as horas saudáveis, agradecer a Deus, agradecer a família Herbalife, a corporação, a liderança e agradecer a cada um de vocês, clientes da Herbalife, que são o motivo da gente querer fazer cada vez mais, cada vez melhor, para a gente juntos mudar a vida das pessoas e que para cada vez mais pessoas vivam a sua melhor vida. Então, com essa gratidão, a gente vai começar a hora saudável especial, a gente chamou de carnaval metabólico, né? Olha, tem o bloco disso, tem o bloco daquilo, nós somos o bloco do metabolismo saudável, do estilo de vida saudável, da boa nutrição, da atividade física, nós somos o bloco da informação e a gente quer compartilhar com vocês, do meu coração para o coração de vocês, estratégias de nutrição para a gente ter mais energia e mais bem-estar. Não só no carnaval, mas como os 365 dias do ano. Então, eu já estou ouvindo batucadas, eu já estou ouvindo todo mundo desfilando na avenida, caindo no samba e vamos juntos para a hora saudável Carnaval Metabólico, né? Então, hoje a gente vai falar o que que acontece no nosso corpo nesse período de carnaval. A gente vai dar exemplos práticos, verdadeiros, baseados em ciência, em como manter o pique, equilibrar a hidratação, os níveis de glicose, os níveis de energia em todo o nosso organismo. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão sono, foco mental e como a gente tem energia, né? Como a gente tem energia para a folia, para o dia a dia e para depois da folia também. A gente tem que ter uma atenção especial, né? Nós moramos nesse país tropical e a gente tem essa temperatura maravilhosa do Oiapoque ao Chuí, essa época do ano, então a gente tem calor, mas no período de carnaval esse calor pode ser um problema para a saúde, questão de conservação dos alimentos, questão de contaminação. Então, o que que a ciência da nutrição pode fazer para a gente se nutrir bem, com muito sabor, com refrescância e não ter risco de colocar nada que não seja saudável para dentro do nosso organismo? Então, a gente vai falar sobre escolhas conscientes no período da folia e, claro, que não se fala em outra coisa, né? A questão da proteína, como que a proteína regula o nosso metabolismo, é um nutriente-chave na nossa imunidade, na nossa longevidade, na nossa saciedade, tudo isso e muito mais. Então, dá tempo ainda, convida mais uma pessoa, papel, caneta, lápis na mão e bem-vindos para a nossa hora saudável, o Carnaval Metabólico. Bom, e a gente vai falar o que que acontece com o nosso corpo no carnaval, claro que para quem vai cair na folia. Olha, tem muita gente, né? O Brasil é o país do carnaval. Tem gente que fala que o carnaval são esses 4 dias de fevereiro, tem gente que fala que fevereiro todo é carnaval, tem gente que fala que no Brasil é carnaval o ano inteiro. Tem gente que não curte o carnaval, tem gente que curte o carnaval para descansar, para meditar, para maratonar a sua série favorita, para colocar a literatura em dia. Bom, não importa. O que eu quero que você entenda é que a gente vai viver esse período de folia, calor, atividade física extrema, poucas horas de sono para quem está no carnaval. E para quem não vai passar por isso nessa época do ano, presta atenção da mesma maneira, me ajuda a compartilhar essa informação. Por quê? Porque isso serve muito para quando a gente faz atividade física, para quando a gente está num período que a gente está desafiando os limites do nosso corpo. Então, claro, né, o que acontece com o nosso corpo no carnaval, para quem vai cair na folia, para quem vai pular as 4 noites do jeito que tem que ser. Para quem não vai, maravilha, tudo isso serve também para a gente viver mais, melhor e de bem com a vida.
Então, o que que acontece basicamente nesse período de carnaval? A gente tem um aumento no gasto energético, tanto basal como atividade. Explica isso melhor, doutor Natan. O nosso metabolismo basal é a quantidade de energia que eu gasto para permanecer vivo. Meu coração bater, meu pulmão respirar, meu rim filtrar, meu cérebro pensar. Então, essa é a energia basal. E atividade é aquilo que eu gasto voluntariamente, para pular, para desfilar, para subir escada, para me movimentar, para fazer atividade física. É óbvio que nesse período de carnaval, os dois containers de gasto energético vão estar no seu limite máximo, né? Então, quando eu gasto mais energia, isso eleva o que nós chamamos em nutrologia um aumento no estresse oxidativo. As nossas células produzem mais radicais livres, a gente precisa proteger elas com mais antioxidantes, né? E esses radicais livres, eles inflamam, eles adoecem e envelhecem as células. Então, por um lado, aumenta a proteção e por outro lado, a gente tem que usar estratégias, ferramentas para nos defender dessa agressão. Claro que se a gente não tem êxito, se a gente só agride e não defende, isso vai gerar um desgaste celular acelerado, tanto pela produção desses radicais livres, como também pela exposição ao sol, como também pelo desgaste energético exagerado, pelo alimentação irregular, pelo sono irregular. Então, tudo isso vai desgastando o nosso metabolismo, o nosso organismo, os nossos tecidos. E, como a gente vai falar em carnaval metabólico, isso vai chegar até o nível celular, como eu vou mostrar para vocês. Então, resumindo, o que que acontece com o nosso corpo no carnaval? O nosso corpo opera em modo de alta performance, em alta demanda, né? Exigindo esse suporte nutricional extra para a gente não quebrar a máquina no meio da folia. Então, imagina, a gente está em fevereiro, verão no Brasil, a gente está na rua, a gente está nos clubes, a gente está gastando energia. No calor, isso é uma agressão para o corpo, isso gera aumento do suor, isso tira a água do nosso organismo e a gente tem que fazer o que a gente chama de termorregulação. Olha que nome complicado, mas ele já é autoexplicativo. O que que é termorregulação? É a regulação da temperatura do nosso organismo, né? Então, esse imenso desafio biológico de manter a temperatura central, né? Nossa temperatura no organismo deve ficar entre 36, no máximo 36,9. Ela tem que ficar estável, mesmo sobre esse calor, mesmo sob esse esforço exagerado. E tem uma coisa muito importante que são os eletrólitos. Doutor Natan, o que que é eletrólito? Eletrólitos são sais minerais, sódio, potássio, cloro, magnésio, que a gente vai eliminando basicamente pelo suor. Claro que quando a gente sua, a gente não elimina só água. Basta a gente no outro dia cheirar a nossa roupa ali, né? Para ver como, junto com o líquido, a gente eliminou esses sais minerais, né? Sódio, potássio, cloro, que são vitais para o funcionamento do nosso organismo, principalmente para a contração muscular, que eu vou precisar para movimentar o meu corpo durante os dias de folia. Eu vou precisar dessa contração muscular para o meu coração funcionar e para toda a musculatura lisa também, intestino, pulmão, coluna, manter o meu tônus muscular. E quando tem muito calor, quando falta esses minerais, pessoal, a gente tem um desafio na cognição. O que que é cognição? Cognição é a nossa capacidade de pensar, de tomar decisão, o nosso humor, a nossa memória. Tudo isso fica prejudicado. A gente pode resumir isso numa palavra simples, né? Para quem não gosta de
cognição, a gente pode falar em foco. O nosso foco fica prejudicado, o nosso nível de energia mental fica diminuído, né? A gente nota esse declínio imediato dos reflexos, a gente demora mais para reagir aos estímulos, e isso impacta nas tomadas de decisão. Quanto maior a desidratação, quanto maior a perda de sais minerais dos eletrólitos, pior fica toda essa cognição. E deve ser por isso que muita gente toma decisões erradas no carnaval. E é claro que você que é cliente da Herbalife, você não vai ter esse tipo de problema, porque a gente vai oferecer soluções para tudo isso. Ainda a gente já falou a questão da hidratação, a questão dos eletrólitos, o desafio, né, dos estresse oxidativo, mas ainda a gente tem que falar um outro desafio muito grande, que é a questão da glicemia e do sono, né? Durante esse período vai ocorrer uma grande oscilação nos níveis de glicose no nosso sangue, porque a gente come alimentos, a gente come de uma maneira irregular, desorganizada, e a gente gasta isso também de uma maneira irregular e desorganizada. Então, durante o período de carnaval, de uma maneira bem simples, que até eu entendo, é fácil entender que a gente tem variações na ingesta desses nutrientes que vão se transformar em glicose no organismo, e a gente tem uma variação também no gasto de energia. Então, vai ter picos e quedas, tanto da ingestão de glicose pela alimentação irregular, vai ter esse aumento de demanda, vai ter esse aumento da atividade física, que vai gerar o que a gente chama de uma fadiga central, que pode levar até irritabilidade. E isso tem um impacto direto na nossa disposição, na nossa energia. Tem gente que chama isso de ressaca, tem gente que chama isso de baixo de energia, mas do ponto de vista metabólico, é isso que acontece quando eu olho a questão da energia da glicose. E a gente sabe que o grande reparador dessa energia, o grande reparador do nosso estresse, tanto físico como mental, é o sono. E adivinha, no carnaval também o sono está oscilando, está irregular, né? Então a gente tem horários diferentes de dormir, muito tempo acordado. Isso leva aumento de alguns hormônios no nosso organismo, principalmente o cortisol e outros hormônios que a gente chama de marcadores inflamatórios, né? Que podem realmente inflamar o nosso organismo. Outra coisa que acontece com essas oscilações de glicose é que a gente vai tendo também uma redução na sensibilidade da insulina, ou em outras palavras, vai aparecendo uma resistência à insulina. Isso impacta o nosso apetite, a gente quer comer mais para manter os níveis de energia e acaba acumulando essa energia sob forma de gordura visceral quando esse sistema insulina não está funcionando perfeitamente. E tudo isso, né, vai gerar uma drástica queda no foco na energia, não só a nível mental, como eu estou falando para vocês, a nível celular, né? Então, deu para entender, olha, eu falei em glicose, falei em insulina, falei em cortisol, o equilíbrio hormonal é a chave fundamental para a gente ter pique, para a gente ter saúde, para a gente não ficar doente e para a gente se divertir muito durante esse período de carnaval. E não precisa ser um gênio da medicina, da nutrição, da nutrologia, que isso passa por boa alimentação, por descanso adequado, por gerenciamento do estresse, uso de suplementos, né? Que é o que a gente vai falar aqui. E para terminar, eu quero entrar agora na intimidade da célula. eh, eu quero falar sobre a mitocôndria. Todo mundo aqui que está me assistindo, são milhares de pessoas, sabe que a mitocôndria é aquela organela dentro da nossa célula que é a usina de força da célula. Então, se a célula é a unidade do nosso organismo, em última análise, a unidade de energia de todo o corpo, lá a nível celular, é a mitocôndria. E é aí na mitocôndria, que ela é a verdadeira usina de energia do nosso corpo, que acontece o que a gente chama
do metabolismo do ATP, né? Adenosina trifosfato, que é aí que vai atuar. A gente já teve várias horas saudáveis sobre o Liftoff, sobre o Herbal Concentrate, sobre o NRG, que são os suplementos da Herbalife que contêm cafeína. É nesse ATP, lá dentro da mitocôndria, que esses suplementos vão agir. Então, quais são os nutrientes chaves para a nossa mitocôndria estar do jeito que tem que ser, em equilíbrio, para ela estar o que a gente chama de fitness metabólico? É a coenzima Q10, é a cafeína que eu já falei para vocês, mas olha que importante. As vitaminas do complexo B, o magnésio também vão atuar lá na mitocôndria, mantendo a produção de energia do nosso organismo em equilíbrio, né? Então, o que eu quero que vocês fiquem durante todo o carnaval pensando é que se a nossa mitocôndria for eficiente, a gente vai ter muito mais distância para chegar no que a gente chama de fadiga celular. Quanto mais fraquinha, quanto mais ineficiente, quanto menos nutrida tiver a nossa mitocôndria, mais fácil dessa fadiga celular chegar antes do fim do bloco, passar antes do fim da folia. Então, com todo esse cenário do que acontece no nosso corpo, para quem está ali às 4 noites, no limite do suor, do samba, da atividade física, com essa alimentação irregulada, a gente vai começar a falar um pouquinho de soluções, né? Eu, como médico da Herbalife, quero contar para vocês que são clientes da Herbalife que eu aprendi com a liderança da Herbalife nesses 21 anos que eu estou aprendendo com essa empresa, com esse estilo de vida. Eu aprendi com esses líderes que a gente tem que focar mais na solução do que no problema. Então, rapidamente eu falei da problemática e agora eu quero continuar essa hora saudável do carnaval metabólico falando da solucionática para vocês, né? E a gente vai falar como que eu vou ter energia sustentável sem ter esses picos de queda. Vocês já entenderam que é a alimentação, é o sono, é o excesso de atividade física que desafia o nosso corpo. E o perigo está em fazer as coisas de forma desequilibrada. Daqui a pouco eu tenho um excesso de açúcar, eu vou lá e faço uma refeição muito calórica. E quando eu falo açúcar, pessoal, é porque todos os alimentos que a gente come, seja qual for o nutriente, em última análise, lá a nível de célula, eles vão se transformar em glicose, né? E se eu usar cafeína também de forma isolada, isso pode me dar um pico de energia e uma queda, que a gente chama o crash ali adiante. Então, a gente tem que usar essa nutrição que eu botei aqui como cafeína estratégica, quer dizer, é um uso inteligente, na dosagem certa, no tempo certo. Para quê? Para me dar energia enquanto eu estou gastando energia, mas para não atrapalhar o meu sono, por exemplo, e sem sobrecarregar o meu organismo. Então, olha só, eu estou vendo na tela junto com vocês a solução. Se eu me hidrato bem, então uma grande quantidade de líquido, eu tenho a cafeína na quantidade certa. Mas quando eu coloco isso com o CR7, que ele tem 4 tipos de carboidrato diferente, que me oferece energia rápida, média e sustentada, junto com os compostos bioativos. O que são compostos bioativos? É os antioxidantes que tem no chá verde, no guaraná, junto com as vitaminas, com os minerais que tem no Liftoff. Tudo isso me dá uma energia sustentável, no horário certo, no tempo certo, para eu pular, para eu me divertir, para eu aproveitar o carnaval sem colocar a minha saúde em risco, né? Então, o foco, a nossa estratégia, eu gosto muito dessa palavra, eu vou usar ela outras vezes, é usar essa energia sustentável, essa nutrição, que não é nada mais, nada menos do que a gente chama de bebidas funcionais aqui da Herbalife. Então, olha só. As bebidas funcionais, elas têm que hidratar e além da hidratação, elas têm que oferecer, elas têm que entregar algo mais.
elas têm que repor os eletrólitos, elas têm que ter antioxidantes, ela tem que fornecer proteína, energia, tem que fornecer esses compostos bioativos. Então, eu posso preparar uma bebida funcional para cada momento. Se eu preciso boa nutrição, se eu preciso uma refeição leve, eu não quero comer comida de rua que pode estar contaminada, eu posso preparar Sua Excelência o Shake, eu posso preparar uma NutriSup que vai me dar saciedade, que vai me dar energia, vai cuidar do meu conforto gastrointestinal durante toda a folia. Se eu quiser, como eu estava falando, essa energia sustentada, você que é cliente da Herbalife, eu tenho certeza que você já provou o Hype Drink da Herbalife, que tem o Herbal Concentrate, o NRG, o CR7 e o Lift Off, com muita hidratação e uma série de outras bebidas funcionais. Eu posso acrescentar o Fiber Imune para minha imunidade, para o funcionamento do intestino. Eu posso usar a creatina, a glutamina, fazer uma série de combinações que o seu coach, aquela pessoa que acompanha você, vai poder dar muita, muita orientação nesse sentido. E, por exemplo, eu agora para gravar a minha hora saudável, eu estou tomando o meu delicioso Lift Off, né? Que me dá energia, me dá foco, me dá concentração. Vocês podem usar as bebidas funcionais tanto combinando produtos como de forma isolada, né? Agora, eu prometi para vocês que a gente não pode falar em boa nutrição, em equilíbrio, sem falar em saciedade e proteína. Por quê? Porque se eu passar esse período de intensa atividade física, tendo que comer a cada meia hora, cada hora, ou de 2 em 2 horas, eu vou sobrecarregar o meu aparelho digestivo, eu vou gastar energia fazendo digestão e posso ter até complicações intestinais, que não é nada legal no período de carnaval e nenhum período. Então, focar na saciedade, e quando eu falo saciedade, é essa combinação proteína e fibra, né? Principalmente eu vou falar nessa tela aqui da questão da proteína. Então, a proteína, ela controla uma série de neurotransmissores, como eu coloquei aqui a grelina, que é o neurotransmissor, a gente chama nutroneurotransmissor da sociedade, da saciedade, né? A grelina deixa eu com... A fome aparece muito mais tarde. A gente sabe que, ainda mais fazendo atividade física, pulando, sambando, se divertindo e usando proteína, eu estou preservando, eu estou até aumentando a minha massa muscular, enquanto a maioria dos terráqueos, dos foliões vão estar o quê? Catabolizando, perdendo músculo. Nós vamos ter um carnaval anabólico, quer dizer, a gente vai terminar o carnaval com mais músculo que a gente começou. Então, se eu aumento a ingesta de proteína, tanto nas refeições principais como nos lanches, eu vou ter menos fome nos intervalos, e essa é uma grande estratégia para evitar aqueles beliscos, né? Aquela pessoa que tem que ficar toda hora ali, beliscando, tendo um ataque de cumilança, picos de fome, que é tudo que a gente não precisa. E a gente tem, junto com a proteína, junto com o sabor, esse ingrediente que eu chamo praticidade, né? Eu consigo levar a linha de produtos da Herbalife aonde eu for, no carnaval, na Páscoa, no Natal, em viagens, na academia, no escritório, no consultório, na universidade. É muito prático, muito conveniente, né? Eu posso fazer a minha combinação de proteína, fibra, líquidos para saciedade. Basta ter uma shakeira, né? Fale com o seu consultor, aquela pessoa que acompanha você. A gente tem uma série de copos da Herbalife para você levar os produtos. Eu posso preparar o meu shake em qualquer lugar, eu adiciono Nutreve, já saio de casa com Nutreve, com shake, com proteína, com qualquer outro produto que eu quero adicionar ali, e preparo na hora.
E por falar em praticidade no bolso, né? A estratégia para manter o metabolismo ativo, a fome sob controle, os nutrientes, a barra de proteína, né? A barra de proteína, você pode desfilar em qualquer lugar, oferece para aquela pessoa que você quer agradar uma barra de proteína da Herbalife, sabor, proteína, saciedade, praticidade. Então, se o problema é se alimentar bem, ter boa nutrição e não ter como encontrar isso, seus problemas acabaram. Pessoal, a gente tem esse portfólio de produtos saborosos, equilibrados com a ciência da nutrição, com a nutrição equilibrada e com a praticidade de você poder levar para qualquer lugar. E eu quero dar um destaque, a gente tem falado bastante essa questão da temperatura, a questão da termorregulação, né? Então, esse efeito térmico, imagina assim, você está desfilando na avenida, 40 graus na sombra, e você vai comer uma feijoada. Além do risco de contaminação, a quantidade de gordura, para você digerir essa refeição pesada, gordurosa, você vai produzir mais calor ainda e isso vai desafiar a sua termogênese, né? Isso vai desafiar a produção de calor do organismo, você vai suar, e pode até passar mal. A gente vê isso muito comum. Por que que em desfiles, onde tem multidões, sempre tem uma ambulância ali em shows? Porque as pessoas se alimentam mal, fazem essas alimentações pesadas, gordurosas e realmente passam mal, tanto digestivo como alterações na temperatura. E qual é a solução, pessoal? Alimentos refrescantes, né? Então, frutas, vegetais, de preferência já levar lavado, descascado de casa, né? Com alto teor de água. E eu não posso deixar, eu estou olhando aqui para a tela, já está me dando água na boca, sobremesas funcionais, né? Snacks proteicos gelados. Eu sou apaixonado pelo Protein Ice Cream, o sorvete proteico, o gelato proteico da Herbalife. Então é a cara do nosso carnaval. E se você não provou ainda, você vai encontrar no Espaço de Vida Saudável Herbalife, perto da sua casa. Você vai encontrar em vários lugares. Eu tenho visto pessoas fazerem degustações. Esses dias eu vi nas redes sociais pessoas degustando o sorvete proteico da Herbalife na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, numa avenida perto de você, certamente você vai encontrar o sorvete proteico, o gelato proteico, né? E a gente já teve Hora Saudável comemorando esse lançamento. Eu só não quero perder a oportunidade, já que a gente está falando em termorregulação, em sobremesas proteicas, lanches proteicos no carnaval. Eu tenho aqui um gelato tradicional e o Protein Ice Cream, o sorvete proteico da Herbalife, o gelato proteico, para a gente comparar. Em primeiro lugar, quando eu comparo um sorvete industrializado com um gelato tradicional, a gente já sabe que o gelato ele tem uma fórmula, tem um sabor, uma consistência melhor do que o sorvete tradicional. Agora, se eu pego um gelato tradicional sabor chocolate, média do mercado, que ele vai vir já com aquele rótulo de alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada, e comparo com o gelato proteico da Herbalife, olha só, uma porção do gelato tradicional tem 250 calorias, do gelato proteico 192, é um quarto, 25% menos calorias. Os bons gelatos tradicionais têm 4,2 gramas de proteína, a maioria tem menos que isso. O gelato proteico da Herbalife tem 11 gramas de proteína de alto valor biológico, 160% a mais do que as marcas média do mercado, né? Os gelatos tradicionais têm quase 23 gramas de açúcar adicionado. O gelato proteico da Herbalife tem 90% menos, 10 vezes menos, 2,4 gramas de açúcar. E
com um sabor maravilhoso. Então, menos caloria, mais proteína, menos açúcar, e aí vem a questão da fibra, né? As boas marcas de gelato tradicional têm de 1,5, 1,8 gramas de fibra. O gelato proteico da Herbalife tem 12 gramas, é 580% mais fibra, melhorando a saciedade, melhorando a consistência, a saúde intestinal. No gelato tradicional, tem 28 gramas, 29 gramas de carboidrato. O gelato da Herbalife proteico tem 36% menos carboidrato e gordura saturada tem metade menos gordura saturada. Então, eu expliquei também contra fatos não há argumentos, muito mais sabor, muito mais praticidade, muito mais saúde, muito mais equilíbrio nutricional, menos caloria, menos açúcar, nada de culpa. Então, olha que legal, né? O gelato proteico parece um sonho, mas não é. Menos 90% de açúcar, 25% menos caloria, 580 mais fibra, 11 gramas de proteína, 11 gramas de whey protein, delicioso e baixo em calorias vazias, zero culpa. Então, pessoal, a mensagem que eu quero deixar nessa hora saudável, espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham inspiração para ter um carnaval de atividade física, de nutrição equilibrada, de estilo de vida, é que saúde é a estratégia, né? Pequenas escolhas, pequenas decisões protegem o nosso metabolismo e eu mostrei hoje para vocês na intimidade da célula, lá na mitocôndria, como que isso tudo é influenciado. A inteligência nutricional, né, substitui a restrição severa e ineficiente. Eu não preciso me privar de nada, eu não preciso deixar de comer nada, eu posso fazer escolhas saudáveis e posso ter uma nutrição saborosa, equilibrada, que vai me dar muito mais performance, muito mais energia. Não preciso me privar de sorvete, eu posso usar o sorvete proteico no palito, eu posso usar toda a linha de produtos da Herbalife, o nosso portfólio de proteína, as nossas bebidas funcionais, sem abrir mão do prazer, sem abrir mão do sabor e sem culpa nenhuma. Então, esse bem-estar, ele vem com equilíbrio, com as escolhas, com a prioridade da gente aproveitar cada momento. Então, eu não estou falando aqui em dieta do carnaval, dieta do metabolismo, é sobre adotar o estilo de vida saudável e ativo, dia sim e no outro também, até os 120 anos, né? E eu falei muito no seu coach, na pessoa que orienta você, naquele anfitrião do Espaço Vida Saudável que você frequenta, naquela pessoa que apresenta os produtos da Herbalife. Essa pessoa, ele é treinado pela empresa, ele assiste treinamentos corporativos, inclusive eu faço parte desses treinamentos, e ele está capacitado para ser um mentor, para ser um exemplo desse estilo de vida saudável e ativo, não só em uso profissional dos produtos conforme o rótulo, mas principalmente em ser um exemplo de atividade física, gerenciamento do estresse, alimentação saudável, é a pessoa que está ali para todos os momentos. Então, esse coach, né, esse agente de mudança, ele tem a missão de levar informação, educação, ele tem o conhecimento da ciência nutricional, né, para compartilhar com você, com a sua família. Ele facilita, ele promove ferramentas que são personalizadas para aquilo que você precisa, né? E ele vai usar o carnaval, como a gente usou aqui na Hora Saudável, como um pretexto, como uma desculpa, como uma oportunidade para promover esse estilo de vida saudável e ativo, o que a gente chama de filosofia de bem-estar da Herbalife. De novo, que eu, como médico nutrólogo, me orgulho muito que a gente não fala só de produto, a gente fala de boa alimentação, frutas, verduras, alimentos saudáveis, hidratação, mas você ouviu a gente falar aqui sobre atividade física, gerenciamento do estresse, sono de qualidade. Então, esse coach, esse agente de mudança, vai levar
toda essa informação para você. Então, o que eu desejo para mim, o que eu desejo para minha família, o que eu desejo para a família de vocês é que a gente tenha carnaval, saúde, alegria, boas escolhas, samba, suor, shake o ano todo, né? Que tudo isso seja uma presença constante em todos os dias. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho um pedido especial nessa hora saudável. Vocês estão vendo o link ou o QR Code. Aponta ali, isso vai dar para uma página que a gente quer ouvir vocês. Comentários, sugestões, críticas, elogios, principalmente temas para os próximos, para as próximas horas saudáveis. A gente quer falar muito sobre produto, a gente quer falar muito sobre as novidades maravilhosas que vêm por aí, isso não vai faltar. A gente quer ouvir de você, que é cliente da Herbalife, o que que você gostaria do Dr. Nathaniel, da equipe científica da Herbalife, compartilhar com você em termos de nutrição, de nutrologia, de saúde, de bem-estar, de atividade física. Você é o rei Momo aqui do nosso carnaval, você é o rei da nossa hora saudável. Participa, deixa sua mensagem, deixa seus comentários, participa nas nossas redes sociais. Gratidão. A gente se vê nas próximas horas saudáveis durante todo o ano. O nosso compromisso é com você, o nosso compromisso é com a saúde, o nosso compromisso é com a nutrição. Gratidão e até a próxima.